Vamos conversar com o advogado Dr. Marcelo Santos. Dr. Marcelo Santos, como é que o senhor avalia essa volta dos brasileiros para as ruas e a luta para reconquistar a liberdade e o Estado democrático de direito, que foi o motivo dessa manifestação? Nós vemos com muita alegria, com muita esperança, acima de tudo, nós que estávamos até recentemente tolhidos pelos que se dizem guardiões da Constituição Federal, especialmente o Supremo, destaque-se também, porque Supremo é Deus, volta a dizer, Supremo Tribunal Federal, ou seja, aqueles que institucionalmente, constitucionalmente teriam e têm o dever de zelar pela Constituição Federal, pelo respeito aos princípios, diretrizes constitucionais, são os que estão, na prática, destruindo, rasgando e vilipendiando a Constituição. Então a gente vê que, de fato, como dizem os sábios jargões populares, um deles diz que nenhum mal dura para sempre e de que o mal por si só se destrói. Nós estamos vendo essa junta governamental, nós vamos chamar de governo, de gestão, porque gestão, governo pressupõe legitimidade. Todos nós sabemos, como foi dito no dia 25 de fevereiro e agora dia 21 de abril, o que de fato aconteceu no ano passado, durante as eleições. É uma junta governamental, vamos dizer assim, é um consórcio espúrio que atualmente, entre aspas, gere o Brasil. Então a gente vê que aos poucos as coisas vão se decantando, a mentira, as distorções, os eufemismos, as narrativas vão caindo, a verdade está vindo à tona, o povo brasileiro está despertando mais uma vez, a gente fica feliz com isso, renasce a esperança, e como disse, como estampou a capa, uma das capas recentes da revista Oeste, que é um dos veículos de comunicação idôneos deste país na atualidade, o medo acabou. Então a gente fica feliz e eu creio que de fato esse movimento tende a crescer e um fator que é preponderante é a presença de parlamentares neste momento que de fato e de direito nos representam, deputados federais, senadores, que honram a camisa do Parlamento Brasileiro, que é o Congresso Nacional. São ainda minoria, obviamente, mas como o bem é qualidade e não quantidade, a gente não deixa de estar motivado pela conduta, pela postura reta, digna e honrada de todos esses que, inclusive, estiveram presentes, alguns deles, nessas pacíficas manifestações, foram realizadas as duas últimas, inclusive, destaques em Copacabana e na Avenida Paulista, em São Paulo. Como é que o senhor avalia esse tipo de reação da extrema-direita, sem considerar esses aspectos que são reais? O Rio de Janeiro, mais uma vez, mandou um recado. De fato, é patético toda essa gama de narrativas, mentiras, distorções. E veja que interessante, o consórcio da velha mídia brasileira, aparelhada, venal, irresponsável, sem nenhum compromisso com a verdade, muito menos com o país, chegou a um nível de demência que está contrariando até a lógica visual. Um desses que come na cuia do PT e dessa ditadura vermelha, num de seus canais aí, chegou a dizer que aquelas imagens seriam imagens plotadas, imagens forjadas, plotadas. Gente, olha, nem convém aqui, Arivan, a gente ficar desperdiçando tempo e energia com isso. É uma coisa assim tão hilária que dispensa comentários. Dentro dessa perspectiva, que o Brasil reconquiste a liberdade, teve uma fala nessa manifestação do dia 21 que foi particularmente simbólica. A Zoe Martínez, que é uma jovem cubana que fugiu, é exilada, ela também falou. A gente pede para o senhor avaliar essa fala da jovem cubana na Avenida Atlântica. Quero começar a minha fala fazendo uma pergunta para vocês. Quem aí lembra da primeira vez que usou papel higiênico? Alguém lembra? Pois eu me lembro. Eu usei pela primeira vez aos 12 anos de idade, que foi quando eu saí da ditadura cubana. Cheguei no Brasil, um país com liberdade, um país próspero, que aí eu conheci o papel higiênico. Eu venho de uma realidade de muitas primeiras vezes. Aqui no Brasil, a primeira vez que usei papel foi aqui. A primeira vez que entrei num supermercado cheio de comida e eu fiquei atordoada, porque eu não estava acostumada a ver tantos produtos variados. A primeira vez que eu ouvi falar do YouTube, do Google, eu não sabia o que era, eu não entendia o que era. Foi aqui no Brasil.
E eu queria agradecer ao presidente Bolsonaro por ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. A menina que chegou aqui aos 12 anos de idade, hoje está com 24 e está tendo a oportunidade de falar com milhares de pessoas, coisa que no meu país eu nunca teria. E queria agradecer ao Bolsonaro também, porque está arriscando sua própria liberdade em prol de uma nação. Um homem que defende a democracia, que dá voz a uma cubana. Eu venho de um país onde o salário mínimo é R$90, onde quando criança eu tinha que seguir a cartilha que a ditadura mandava. A saúde é precária. Infelizmente eu ainda tenho familiares lá que sofrem com aquilo. E aqui no Brasil, muito me revolta que um cara que hoje está na presidência da República, quando o ditador do meu país morreu, ele falou que sentia a morte do Fidel como a morte de um irmão mais velho. Eu sou obrigada, somos obrigados a aguentar um cara que está na presidência da República e defende ditaduras e tenta financiar de todas as formas possíveis. Por isso eu falo para vocês, temos que lutar pela nossa liberdade, como minha madrinha Bia Kicis sempre fala. A política é como uma TV sem controle remoto. Se você não levantar para mudar, vai assistir ao que não quer. Viva o Bolsonaro! Viva a liberdade! Viva o Brasil! E que Deus nos abençoe! O que você achou aí da participação de Zoe Martínez e o depoimento dela sobre a sua experiência pessoal em ter vivido numa ditadura, uma das mais cruéis do mundo? A Zoe agora, graças a Deus, é nossa concidadã naturalizada brasileira e bendita a hora que ela voltou para o Brasil, não agora, antes, porque agora nós estamos vivendo realmente, eu não vou dizer mais nenhum ensaio, mas uma ditadura realmente instalada, porém ainda estamos na luta, né, pela liberdade, que viva a liberdade, viva o Brasil, glória a Deus. Mas um depoimento muito contundente de alguém que efetivamente conhece a realidade, alguém que vivenciou e sofreu os horrores da ditadura cubana, que há décadas massacra o povo cubano, como disse aí o presidente Bolsonaro. Se fosse pela ótica, pelas premissas do comunismo, Cuba, dentre outras coisas, no aspecto aí da liberdade de expressão, como lá não há mídia social, há a mídia oficial, né? Toda ditadura, como disse o pastor Silas Malafaia, toda ditadura tem uma mídia oficial. Então, Cuba era para ser um paraíso, e a maior prova de que não é que eles próprios para lá não se deslocam nas férias ou para passeio. É um festival de incoerência, um depoimento muito contundente, Arivan, a gente fica até assim tocado. Veja como a felicidade é efêmera, né? Ela dizer que só aos 12 anos conheceu o papel higiênico. Gente, como a felicidade é efêmera. Dizer que surpreendeu-se ao chegar no Brasil e se deparar com uma prateleira de comida, veja só, de alimentos num supermercado, coisa que ela não havia visto em Cuba com tamanha clareza. Então, veja, dispensa até comentários, né? A sucinta, porém objetiva e contundente fala da Zoe. Nós devemos falar, Ivan, do que conhecemos. É complicado a gente falar do que não conhece. Então, nada melhor do que uma pessoa como ela, que vivenciou toda essa situação e vem trazer para nós esse testemunho bastante contundente. Ao contrário das narrativas nárnicas, vou usar essa expressão, é a expressão do pastor Sandro Rocha. Para quem não conhece, é um canal muito interessante aí no YouTube do pastor Sandro Rocha, onde ele lê as cartas de Nárnia, né, repletas de personagens cômicos hilários, que ele diz serem fictícios, mas de fato são absolutamente reais. As narrativas nárnicas da ditadura comunista não enganam mais sequer uma criança de 5 anos de idade. E como se não bastasse isso, a Globo agora, mais do que isso, está de fato capitaneando, né, esse tentáculo poderoso do regime ditatorial que é a comunicação. Eu estava esses dias
só por alguns instantes, observando a escalada de mentiras, distorções, eufemismos e malabarismos da Globo, mas te confesso, e confesso à nossa audiência, não suportei nem 10 minutos, tive vontade de vomitar, mas a gente vê coisas do tipo, as decisões de Alexandre de Moraes desrespeitadas por Elon Musk, sem dizer que as decisões de Alexandre de Moraes são absolutamente inconstitucionais, imorais, ilógicas, arbitrárias, e querendo inverter os papéis e transformar Elon Musk ou qualquer um de nós em meros descumpridores de ordens totalmente ilegítimas, né? Mas não focam na decisão em si, o que é que ela traz. Decisões que não têm nem aplicabilidade no tempo e no espaço, Erivan, porque de fato juridicamente não tem. São decisões que surgem, que eclodem, que nascem da mente diabólica de Alexandre de Moraes e que não tem nenhum respaldo jurídico. Outra coisa que eu vi, que é muito patente, é incrível como as pessoas ainda caem nas arapucas da Rede Globo e outros canais de TV que integram esse consórcio da velha mídia. E veja como é estratégica até a escalada de notícias, a sequência, né, maquiavélica, estratégica. Um deputado, abre aspas, a manchete era a seguinte, e brasileiro, infelizmente, na sua maioria só lê manchete, não é, Erivan? Brasileiro não tem o hábito de estudar, de ler, de se aprofundar, de perguntar a quem sabe e pode esclarecer, lê a manchete e sai reproduzindo, ou seja, mera caixa de ressonância das asneiras que Lula fala, por exemplo. Então dizia assim, deputado americano emite relatório, deputado americano ligado a Donald Trump. Não foi um deputado americano ligado a Trump, foi o Congresso norte-americano, uma instituição idônea, respeitadíssima e legítima. E em seguida a isto, uma matéria sobre o julgamento, o processo contra Donald Trump aí, por conta do suposto estupro. Como se o simples fato de alguém mover uma ação contra outrem significasse concluir que essa ação tivesse procedência. Qualquer pessoa pode propor qualquer ação contra quem quer que seja, envolvendo qualquer tipo de conteúdo. Agora, é necessário saber se isso tem procedência, se tem respaldo. Então, veja como tudo é estrategicamente enfiado goela abaixo e o público brasileiro precisa, de uma vez por todas, parar de assistir Rede Globo. Precisa desligar realmente a TV e buscar conteúdos como o da TV Centro-Sul, por exemplo, que são conteúdos idôneos. Isso é lamentável, mas tudo isso tem data para acabar, Erivan. O mal realmente por si só se destrói e não há mal que dure para sempre. O brasileiro realmente acordou e nós estamos aí em vias de mudar essa realidade com a permissão e a vontade de Deus.